Em uma pacata manhã no interior da Flórida, um jovem com futuro brilhante acordou para mais um dia que, aos seus olhos, seria apenas mais um passo rumo à felicidade. Patrick de Lacerda, de 25 anos, estava prestes a concretizar um dos momentos mais importantes da sua vida. Ele planejava entregar um anel de noivado à sua namorada, assumindo assim um compromisso que prometia durar para sempre. Porém, a vida muitas vezes reserva surpresas macabras que podem transformar sonhos em pesadelos. O que o Patrick não sabia é que naquela mesma manhã forças sombrias se moviam ao seu redor, preparando-se para mudar o curso da sua vida de maneira brutal e irreversível. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Como sempre, antes de começarmos este caso, não se esqueça de fazer parte aqui da nossa comunidade e para isso basta que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você não perder nenhum detalhe das histórias mais intrigantes que eu conto aqui neste canal. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também com pessoas que adoram casos e mistérios. Com isso você vai me ajudar a chegar à marca aí de 100 mil inscritos e também considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos extras. Não se esqueça de deixar no comentário aqui para mim, porque me ajuda muito também no engajamento do vídeo e eu quero saber suas teorias e opiniões sobre o caso para a gente conversar um pouco. E para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores, me siga também na rede social de fotos que estará aqui na tela. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. O caso de hoje começa um pouco diferente, praticamente do fim para o começo. Isso para que fique claro para vocês o que de fato aconteceu neste caso. O Patrick e a Jessica estavam vivendo um sonho juntos. Eles estavam muito apaixonados um pelo outro. Tanto que o Patrick estava planejando pedir sua namorada em casamento. Eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento pela internet chamado Plenty Fish. E isso aconteceu em junho de 2017. Logo de cara, eles começaram um relacionamento sério e de início já parecia que eles estavam anos juntos, de tanto que eles se amavam e eram felizes juntos. Então era realmente um relacionamento muito bom para os dois, eles não se desgrudavam. Eles fizeram várias viagens juntos, eles se divertiam muito e em questão de meses, mais especificamente 6 meses, o Patrick já sabia que a Jessica era o amor da sua vida. Era algo tão intenso que ele sentiu que tinha que compartilhar aquilo com alguém, aquilo que ele estava sentindo por ela. Ele então confessou para a mãe dele, a Patricia Ronzi, que a Jessica era o que ele chamou de a escolhida. Ela ficou muito feliz com aquela notícia, assim como o pai do Patrick, o Max. Ele percebeu que a Jessica e seu filho tinham algo especial ali entre eles, aquele tipo de sentimento que você só tem uma vez na vida e que realmente eles se amavam. Como eu falei, era aquele tipo de amor que só encontramos uma vez na vida, e eles tiveram a sorte de encontrar. Apenas 6 meses após começarem a namorar, em dezembro de 2017, o Patrick pediu a Jessica em casamento. Eles não faziam ideia, mas esse seria o início de uma trágica história de amor. Claro que a Jessica, de início, aceitou e ficou muito feliz com aquilo. E parecia que era um sonho se tornando realidade. Como foi tudo muito rápido e inesperado, Patrick deu a ela um anel de noivado temporário. E ele tinha planos de dar a ela outro anel de noivado personalizado, que ele tinha desenhado exclusivamente para ela e que tinha mandado fazer. E tudo isso nos leva ao dia 27 de fevereiro de 2018. Naquela manhã, às 7h15, o Max, o pai do Patrick, estava em um dos seus trabalhos no ramo de construção civil. Ele estava a 112 quilômetros de distância da sua casa, onde ele morava com o Patrick. Ele então recebeu uma chamada de um entregador avisando que estava em frente à sua casa em Deltona, na Flórida, onde eles moravam, com um pacote para entregar ao seu filho Patrick. O Max estranhou aquilo porque, até onde ele sabia, o Patrick deveria estar em casa exatamente aguardando a chegada desse pacote que dentro continha aquele anel de noivado oficial que ele tinha prometido para Jessica. Então o Max tentou ligar para o filho para avisar que a encomenda tinha chegado, mas ele não conseguiu qualquer contato. Ao mesmo tempo, a Jessica, a noiva do Patrick, recebeu 2 ligações muito inesperadas de alguém do seu passado que ela estava fazendo questão de esquecer. Ela ignorou essas chamadas, mas algo disse a ela que ela deveria tentar falar com o Patrick, porque tinha algo errado acontecendo. Ela queria verificar se estava tudo bem com ele. Mas estranhamente o Patrick também não atendeu as ligações dela.
Ela achou aquilo estranho e ficou bastante preocupada, porque não era comum o Patrick ficar incomunicável, então ela decidiu ir até a casa dele. Ao chegar ao local, ela encontrou uma cena terrível. O seu noivo estava caído no chão da entrada da casa em uma poça de sangue. Obviamente, a Jessica ficou completamente chocada em ver o Patrick sem vida e a primeira coisa que veio em sua cabeça é que a pessoa que estava ligando para ela era o responsável por essa tragédia. Então agora vamos voltar um pouquinho para o passado. Quando a Jessica estava com 20 anos, ela conheceu pela internet um homem chamado Gregory Bender, de 42 anos. Ele trabalhava como administrador de fundos de hedge e sua função era gerenciar esses fundos de investimento para que trouxesse o melhor retorno possível para os investidores. O Gregory era um homem muito bem sucedido e ele era bem mais velho que a Jessica. E logo quando eles se conheceram, ela sentiu muita atração por ele. A Jessica o via como um homem muito charmoso, inteligente, bem-sucedido, e ambos moravam em Orlando nessa época, na Flórida, e quando eles se conheceram, eles começaram a sair com bastante frequência juntos. Em poucas semanas, a Jessica já se sentia muito envolvida com o Gregory, então eles começaram um relacionamento sério. Porém, o que no início parecia um namoro bem saudável e muito legal, à medida que foi progredindo, ela descobriu que não era nada do que ela pensava. O lado sombrio do Gregory logo começou a aparecer. Ele era um homem extremamente ciumento, manipulador e às vezes violento. Apesar disso, a Jessica acreditava que ele não seria capaz de fazer algo contra ela, mas ela tinha certeza que ele seria capaz de agir contra qualquer homem que ousasse se aproximar dela. E sabe como ela tinha certeza disso? Acontece que em uma ocasião, antes deles oficializarem o namoro, a Jessica acabou se encontrando com outro rapaz, depois que ela já tinha conhecido o Gregory. O Gregory acabou descobrindo sobre esse encontro. Ele então conseguiu encontrar o endereço do rapaz e foi até lá fazer ameaças. O Gregory disse que se ele continuasse em contato com a Jessica, ele o amarraria e o espancaria. Obviamente, esse rapaz se afastou completamente da Jessica. Apesar dos defeitos do Gregory, a Jessica estava muito apaixonada. E ela continuou aquele namoro normalmente. E, inclusive, eles acabaram ficando noivos. Tudo parecia bem na vida do casal. Ela trabalhava como caixa de banco nessa época e nas horas livres passava a maior parte do seu tempo com o Gregory. Porém, em 2016, a Jessica descobriu algo que ela nunca tinha imaginado sobre o seu namorado. Nessa época, o Gregory passou por um procedimento médico e, enquanto ele se recuperava no hospital, a Jessica decidiu fazer uma visita surpresa para ele. Porém, ao entrar no quarto, ela se deparou com uma mulher que estava sentada ao lado da maca do Gregory. Essa mulher era a Daimara Sanches, esposa do Gregory. Claro que a Jessica não fazia ideia que ele era um homem casado e ela perguntou quem era aquela mulher e o que ela estava fazendo ali. E a Daimara fez a mesma pergunta para a Jessica, tipo assim, quem é você? A Jessica então mostrou o anel de noivado, a sua noiva, do Gregory, e nesse momento a Daimara também mostrou uma aliança no dedo. Porém não era de noivado, era uma aliança de casamento. Ela era a esposa do Gregory. Aquilo foi um soco no estômago da Jessica, algo que, obviamente, ela não esperava e nunca imaginaria. Ela estava noiva de um homem que era casado, então simplesmente o Gregory, ele tinha uma esposa, enquanto mantinha um relacionamento de 8 anos com a Jessica. E ela falou que naquele momento ela nem conseguiu discutir, ela apenas saiu do quarto se sentindo muito confusa. O Gregory esperou alguns dias até ter coragem de entrar em contato novamente com a Jessica para explicar aquela situação inexplicável, mas ele disse que seu casamento com a Daimara era apenas uma relação de conveniência para que ele pudesse ajudar o filho dela. Ele falou que ele pagava os estudos do menino em uma escola melhor. Eu não sei se essa explicação faz algum sentido, mas o fato é que a Jessica decidiu perdoá-lo. Mas ela perdoou com uma condição: ele teria que se divorciar da Daimara até o final daquele ano, para que eles continuassem juntos. O Gregory prometeu que faria aquilo, mas, claro, você já deve imaginar que essa promessa era mais uma de suas inúmeras mentiras. Com o passar dos meses, a Jessica percebeu que o Gregory nunca se divorciaria e que estava apenas enrolando ela, esperando que a Jessica aceitasse aquela situação e se convencesse de que a realidade seria aquela. A Jessica, então, cansada de tudo isso, em maio de 2017, terminou o relacionamento.
Um mês depois, em junho de 2017, a Jéssica decidiu que estava na hora de seguir em frente com a sua vida. Ela então baixou um aplicativo de encontros para conhecer novos pretendentes e foi por meio dessa plataforma que ela conheceu o Patrick de Lacerda. O Patrick nasceu em 1992 em Miami, na Flórida, e tinha apenas 25 anos na época dos fatos. Ele era um homem americano, mas ele tinha raízes bem diversificadas. O seu pai, o Max, era um espanhol e sua mãe, Patricia, francesa. Eles haviam se conhecido nos anos 1980 após migrarem para os Estados Unidos. O Patrick cresceu em um lar amoroso de classe média e ele era descrito por familiares e amigos como um rapaz gentil, inteligente e muito sociável. Ele também era bem dedicado aos estudos e ele começou a trabalhar com seu pai no ramo de construção civil logo depois que ele terminou o ensino médio. E ele era realmente muito bom naquilo, tanto que ele se tornou um especialista na área. Nessa mesma época, os pais do Patrick acabaram se divorciando, porém de forma bem amigável. Com isso, a mãe dele se mudou para Miami, onde se casou novamente. E o Patrick optou por ficar morando com seu pai em uma casa que ficava localizada em uma propriedade exuberante de quase 4 hectares nos arredores de Deltona. E eles continuaram trabalhando juntos. O Patrick e a Jéssica então começaram a conversar a partir do momento que eles se conheceram por aquele aplicativo. E eles ficaram bem interessados ali um pelo outro. Tanto que mesmo com a distância entre suas casas, o Patrick morando em Deltona e a Jéssica em Orlando, eles fizeram de tudo para se conhecer. Eles tinham que percorrer ali uma distância de quase 50 quilômetros para se encontrar. E como eu falei, em poucos meses eles já estavam em um relacionamento sério, viajando, saindo juntos, muito felizes. A Jéssica estava tão feliz que ela quase se esqueceu de um problema que a preocupava bastante. O medo de que o Gregory, seu ex-namorado, completamente problemático, descobrisse seu novo relacionamento e tentasse machucar o Patrick. E o maior medo da Jéssica acabou se tornando realidade. Através das redes sociais, o Gregory acabou descobrindo que a Jéssica estava namorando com o Patrick. Isso através de fotos que ela postava com seu atual namorado. Imediatamente, o Gregory começou a enviar mensagens ameaçando Patrick, dizendo que sabia onde ele morava. O Gregory era um homem tão violento e descontrolado que as ameaças só pioravam. Tanto que ele mandava mensagens tanto para o Patrick quanto para a Jéssica. Ele enviava mensagens de voz para ela dizendo que contrataria alguém para dar uma surra no Patrick ou ele mesmo faria o serviço sujo e que já estava colocando seu plano em ação. Enquanto a Jéssica estava namorando o Patrick, ela disse que o Gregory a convidou para sair várias vezes, até que ela aceitou encontrá-lo em determinada ocasião. Porque ela falou que o Gregory estava muito chateado e ela tinha esperança de que conseguiria acalmá-lo com aquele encontro. Porque, inclusive, ele tinha dito que se ela se encontrasse com ele, ele não iria mais machucar ninguém. Porém, o Gregory tinha intenções bem maiores do que apenas conversar com a Jéssica. Acontece que ele contratou uma pessoa para gravá-lo secretamente durante os jantares em que eles se encontraram enquanto ela namorava com o Patrick. E eles realmente se encontraram algumas vezes em vários restaurantes e ele pegou essas gravações e mandou para o Patrick. Claro que isso balançou muito o relacionamento deles, afinal a Jéssica não havia contado ao Patrick que estava se encontrando com seu ex-namorado, mas no fim ele acabou entendendo que ela havia concordado em sair com o Gregory apenas para convencê-lo a deixá-la em paz e ele acabou aceitando continuar o relacionamento. E tudo isso começou a acontecer apenas um mês depois que o Patrick e a Jéssica começaram a namorar. O Gregory esperava que essas fotos que ele tinha tirado durante os encontros com a Jéssica causassem o término do relacionamento entre a Jéssica e o Patrick. Mas ao perceber que seu plano não havia funcionado, o Gregory voltou a fazer ameaças. Ele enviou uma mensagem para o Patrick em sua rede social afirmando que estava dando instruções a um amigo e colocaria seu plano em ação. Chegou um ponto que nem o Patrick e nem a Jéssica aguentavam mais o assédio do Gregory, tantas mensagens e tantas ameaças. A Jéssica então aproveitou todas as inúmeras gravações que o Gregory havia enviado para eles, junto com todas aquelas mensagens de texto com ameaça, e pediu uma ordem de restrição contra ele. O juiz avaliou o caso e em dezembro de 2017 ela conseguiu essa ordem de restrição. E essa ordem proibia o Gregory de contatá-la por qualquer meio e obrigava também que ele entregasse todas as suas armas de fogo, porque agora ele era considerado uma pessoa perigosa.
Depois disso, o casal finalmente desfrutou da paz que eles tanto precisavam, sem as ameaças constantes do Gregory. E foi então que o Patrick confidenciou à sua mãe que acreditava que a Jessica era a mulher da vida dele, que ele a amava muito e queria pedir ela em noivado. Com o apoio da família, ele fez o pedido para Jessica e ela aceitou, muito feliz com aquilo. E eles então começaram a planejar o casamento, que provavelmente seria na França. Mal eles imaginavam que os problemas estavam longe de acabar. No dia 26 de fevereiro de 2018, o Patrick estava na casa que dividia com seu pai e enviou uma mensagem de boa noite para Jessica, dizendo que a amava e que ligaria mais tarde. Infelizmente, essa ligação nunca aconteceu. Na manhã seguinte, às 7h15 da manhã, o Max, o pai do Patrick, estava trabalhando em uma obra na cidade vizinha. Ele então recebeu aquela ligação sobre a entrega de um pacote em sua casa em Deltona. Sabendo que o Patrick estava esperando o anel de compromisso que ele iria dar a Jessica, o Max tentou ligar para ele. Porém, estranhamente, o Patrick não atendeu. Ele então enviou uma mensagem de texto, mas também o Patrick nunca mais retornou. Enquanto isso, em Orlando, a Jessica estava em casa e ela recebeu 2 ligações inesperadas do Gregory. Era a primeira vez que ele tentava falar com ela desde que a ordem de restrição tinha sido emitida. Parecia que novamente ele tinha ressurgido para atormentar a sua vida. Ela não atendeu a esses telefonemas, mas de alguma forma ela sentiu que algo estava errado. Com todo o passado violento do seu ex-namorado, ela sabia que precisava entrar em contato com Patrick para saber se estava tudo bem com ele. Mas novamente ele não atendeu o telefone. A Jessica não explica exatamente o que ela estava sentindo, mas ela sabia que algo terrível poderia ter acontecido. Ela então saiu imediatamente da sua casa em direção à casa do Patrick. E infelizmente, ela chegou tarde demais. Chegando lá, ela se deparou com seu noivo caído na porta de entrada da casa, já sem vida. Ela ficou completamente desesperada e ela ligou para a emergência e ela descreveu ali a situação com muita dificuldade porque ela estava chocada com tudo aquilo que ela estava vendo e ela informou para a atendente que seu noivo havia sido baleado e que não conseguia fazer os primeiros socorros porque o corpo dele já estava completamente frio. Poucos minutos depois, os policiais do condado de Volusia chegaram ao local. O detetive Chad Weiser assumiu o controle da cena do crime enquanto helicópteros de notícias sobrevoavam a área. Ele notou que a porta da frente da casa estava aberta e também havia vidros quebrados por toda a parte. Ali na cena do crime também tinha cartuchos de munição de uma arma calibre .300 Blackout, geralmente usadas em armas semiautomáticas como AR-15. Ao observar o corpo do Patrick, o detetive identificou 4 marcas de tiro, na cabeça, no rosto, no peito e no quadril. E analisando toda a cena, ele começou a reconstruir como tinha sido a dinâmica ali do crime. A posição do pé do Patrick sobre a escada da porta indicava que o criminoso estava do lado de fora da casa no momento dos disparos. Então, provavelmente, ele tinha sido vítima de uma emboscada quando saiu da casa. Enquanto os policiais vasculhavam a residência à procura de provas, eles perceberam que o computador e o disco rígido do sistema de segurança tinham desaparecido, indicando que provavelmente aquele crime poderia ter sido planejado. O Max, o pai do Patrick, chegou em casa e conversou com o detetive, completamente arrasado pelo fato do seu filho ter a vida tirada, e ele relatou algumas de suas desconfianças. Ele falou que recentemente um vizinho tinha invadido sua propriedade e por isso ele tinha disparado alguns tiros em um acesso de fúria. Acontece que o vizinho havia sido preso pela polícia e ele ainda estava sob custódia na manhã dos fatos, e isso acabou eliminando esse vizinho como um suspeito. Mas a Jessica falou para o investigador que tinha o seu maior suspeito desse caso, que obviamente era o Gregory. Ela falou que ele estava muito incomodado com o novo relacionamento dela e que ele já vinha ameaçando o Patrick já há algum tempo. Ela mostrou para o investigador todas as mensagens de voz que ele havia deixado naquela manhã para ela, implorando para que ela entrasse em contato com ele. E o detetive, diante daquilo, teve uma ideia. Ele pediu para que a Jessica retornasse à ligação do Gregory, enquanto ele e outros investigadores escutavam a conversa deles. Ela aceitou e ela ligou para o seu ex-namorado e durante a conversa, logo ela acusou ele de ter feito aquilo contra o Patrick por causa de vingança. Porém, o Gregory negou qualquer envolvimento no crime. Ele falou que tinha visto a notícia da morte do Patrick e que sentia muito por aquilo.
A Jéssica estava completamente convencida de que o Gregory estava mentindo e que obviamente ele não disse nada que pudesse incriminá-lo. Diante das evidências encontradas no celular da Jéssica, das mensagens do Gregory ameaçando os dois, os detetives também ficaram bem desconfiados dele. Porém, sem provas contundentes que ligasse ele à cena do crime, não teria como fazer uma prisão. Mas o detetive acabou encontrando uma brecha para prendê-lo. Ele alegou que o Gregory estava violando a ordem de restrição por ter entrado em contato com a Jéssica naquela manhã. Então, naquele mesmo dia, o Gregory passou a noite na cadeia. Porém, logo na manhã seguinte, ele acabou tendo que ser libertado por falta de provas. O detetive ficou bastante frustrado em ter que libertar o Gregory, porém essa frustração não durou muito tempo. Acontece que no mesmo dia, ele recebeu uma ligação da advogada da Daimara Sanches, agora ex-esposa do Gregory. A advogada disse que a Daimara gostaria de se encontrar com ele e com a Jéssica. A Jéssica se lembrou que tinha conhecido a Daimara no hospital após o procedimento cirúrgico do Gregory e claro que ela poderia fornecer informações muito importantes para o caso, afinal ela era ex-esposa do Gregory. E se aquela mulher tinha informações cruciais sobre o crime, obviamente a Jéssica gostaria de ouvir. Então os três combinaram um encontro em um estacionamento bem afastado, isso a pedido da Daimara, porque ela estava com muito medo de que o Gregory descobrisse que ela estava se encontrando com a Jéssica e com o detetive do caso. Durante o encontro, a Daimara revelou que em dezembro de 2017, enquanto estava já se divorciando do Gregory, descobriu que ele estava escrevendo em um caderno o que parecia ser um plano para cometer um crime. Ela disse que quando questionou o Gregory sobre aquelas anotações, ele garantiu que eram apenas fantasias que ele estava tendo e colocou no papel. Porém, quando ela viu as notícias sobre a morte do Patrick, ela percebeu que aquelas anotações no papel se assemelhavam muito ao crime. Graças ao depoimento da Daimara, a polícia conseguiu uma ordem para revistar a casa do Gregory. A promotora do condado de Volusia, Ashley Tewis, mencionou que se encontrassem aquele papel com o plano do crime, teriam um caso bem sólido contra o Gregory. O detetive não tinha tantas esperanças de encontrar aquilo na casa, afinal já tinha se passado 2 meses desde que a Daimara tinha visto ele fazendo aquele plano, então o detetive achava bastante improvável que o Gregory, sendo o culpado do crime, tivesse guardado uma prova tão evidente do seu próprio plano. Mas felizmente o detetive estava enganado. Em 28 de fevereiro de 2018, o detetive e sua equipe chegaram à mansão luxuosa do Gregory. Aquela mansão era avaliada em $500 mil e era em Orange County, na Flórida. E por incrível que pareça, logo após entrarem na casa, o detetive encontrou o que ele procurava. No escritório do Gregory, dentro de uma lixeira, tinha vários papéis amassados com coisas escritas e desenhadas. Apesar do papel estar muito amassado, ainda dava para ler tudo o que tinha ali. Claro que o detetive queria pegar ali mesmo aqueles papéis e examinar aquela prova crucial, mas ele teve que se conter, porque aquele papel, antes de tudo, precisava ser embalado como uma evidência e enviada para análise forense. Além das folhas do caderno, os policiais descobriram mais evidências que ligavam o Gregory ao crime. Em uma gaveta da escrivaninha, eles encontraram munições e também um estojo de bala que coincidia com os encontrados na cena do crime. Embora a arma usada no crime não tenha sido encontrada, essas descobertas já eram suficientes para obter um mandado de prisão contra o Gregory por esse crime. Apesar disso, o detetive sabia que no julgamento para vencer o júri, aquelas anotações encontradas na mansão do Gregory não eram o suficiente. Eles precisavam provar que o Gregory havia tramado um plano perverso contra o Patrick e tinha cometido o crime. E após todas as análises, quando os peritos forenses entregaram as anotações para o detetive, eles confirmaram que era tudo o que a Daimara havia dito. Realmente era o plano para o crime e com detalhes bastante específicos que ligavam a ação criminosa diretamente ao Patrick. O primeiro item descrito nesse caderno, encontrado no escritório do Gregory, era o endereço do Patrick. Também havia desenhos que o Gregory havia feito detalhando cada rua que dava acesso à propriedade onde o Patrick morava. E também anotações sobre como entrar e sair do local sem ser detectado. O Gregory também mencionava uma estrada que passava pelo condado e um bosque naquela direção. Tudo isso permitiu que o detetive deduzisse que o Gregory havia caminhado até a área do bosque para se aproximar silenciosamente da casa do Patrick e que ficou esperando ele sair.
Então, provavelmente, o momento em que o Patrick saiu da casa para buscar o anel oficial de noivado, que ele imaginou que tivesse chegado ali, ele foi surpreendido pela emboscada criada pelo Gregory. Nas anotações, o Gregory observou que na casa do Patrick tinha um cachorro chamado Optimus, que era um cachorro bastante velho e lento, e também que havia grama morta no jardim da vítima. Ele também registrou que deveria levar um segundo par de sapatos e colocar fita adesiva na sola para evitar deixar rastros no local. Além disso, ele planejava esperar confirmar que o Patrick estava sozinho na casa e desligar os celulares antes de agir. Por fim, ele falou que descartaria as roupas usadas, um rastreador que ele estava levando e luvas. O plano do Gregory não apenas demonstrava sua obsessão por detalhes, mas também toda a vontade que ele tinha de tirar a vida do Patrick. E curiosamente, esse primeiro esboço não envolvia o uso de armas de fogo, que é como o Patrick teve a vida tirada. O Gregory, nesse esboço, ele planejou acabar com a vida do Patrick injetando uma dose letal de substâncias, fazendo parecer que ele tinha sofrido uma overdose. De acordo com as suas anotações, ele abordaria o Patrick dizendo que apenas queria roubá-lo e que ele deveria cooperar para permanecer vivo, e assim que o Patrick cooperasse, o Gregory injetaria uma mistura letal e aguardaria 15 minutos até ele parar de respirar. Se o Patrick ainda estivesse respirando, ele usaria as próprias mãos para sufocá-lo e concluir o crime. Então, nos planos do Gregory, ele tiraria a vida do Patrick dessa forma. Porém, o Patrick teve a vida tirada com o uso de arma de fogo. Menos de 48 horas após o Patrick ter a vida tirada, foi emitido um mandado de prisão contra o Gregory, e ele foi acusado pelo crime em primeiro grau. A polícia do condado o localizou muito facilmente porque ele havia recentemente sido libertado da prisão por ter violado aquela ordem de restrição e ele estava sob monitoramento da polícia sem saber. Então, naquele dia, o Gregory foi preso na porta da sua casa sem oferecer qualquer resistência. O julgamento começou 3 anos depois, em 25 de maio de 2021, no Tribunal do Condado de Volusia. Na primeira audiência, o promotor detalhou como Gregory havia finalmente executado o seu plano para tirar a vida do noivo da sua ex-namorada. E segundo as provas apresentadas, o Gregory emboscou o Patrick na porta de frente da sua casa. E ele tinha fingido ser um entregador. Ele tocou a campainha, deixou um pacote na porta e se escondeu entre alguns arbustos que tinha ali perto da porta de entrada. E totalmente fora do campo de visão do Patrick, apenas esperando ali o momento certo. Quando Patrick saiu da casa, abriu a porta para pegar o pacote, o Gregory saiu do esconderijo e disparou 4 vezes contra ele. A Daimara e a Jéssica se reencontraram no tribunal e juntas elas iriam testemunhar contra o Gregory. A Jéssica ainda estava usando aquele anel de compromisso que o Patrick deu a ela pouco antes de ter a vida tirada. E aquela era uma situação muito triste. Ambas detalharam o relacionamento com Gregory e sempre enfatizando o comportamento violento e manipulador que ele teve aparentemente com as duas. O Richard Parker, advogado de defesa do Gregory, argumentou que o caso estava sendo baseado apenas em evidências circunstanciais, uma vez que nem a arma e nem o DNA do seu cliente tinham sido encontrados na cena do crime, e também não havia testemunhas oculares. Além disso, o advogado também apontou que os investigadores não verificaram se todas as características das balas do estojo encontrado na casa do Gregory coincidiam 100% com as encontradas na casa do Patrick. Ele também exibiu uma fita de vídeo gravada pelo investigador particular que mostrava a Jéssica e o Gregory juntos em vários restaurantes, mesmo depois dela já ter iniciado um relacionamento com o Patrick. E na gravação, o Gregory é visto acariciando a perna da Jéssica, segurando sua mão e se inclinando para beijá-la. Após a exibição dessa fita, o advogado questionou a Jéssica sobre o motivo dela continuar vendo o Gregory, mesmo feliz em seu novo relacionamento. A Jéssica respondeu que apenas concordou em ver o Gregory naquelas ocasiões porque ele estava ameaçando e ela queria tentar acalmá-lo. Ela falou que acreditava que agindo assim, ninguém se machucaria. Ela também relatou que durante o encontro ela se sentiu bastante desconfortável porque parecia que o Gregory estava forçando uma interação entre eles, que ela não queria ter, fazendo coisas que nunca havia feito antes, inclusive como segurar sua mão em público. Ela falou que na ocasião ela avisou o Gregory que eles eram apenas amigos e que não deveriam agir daquela maneira, afinal ela estava em um relacionamento com Patrick.
mas ela falou que o Gregory continuava tentando se aproximar dela. E a defesa fez o papel dela de colocar dúvidas em cima da investigação e também criar outras teorias. E por incrível que pareça, a defesa tentou até mesmo culpar o Max pelo crime contra o seu próprio filho. Essa teoria bem ridícula levantada pela defesa alegava que o Max tinha ficado atraído pela namorada do seu filho, porque ela passava dias na casa dos dois. E com isso o Max teria criado um interesse romântico por ela. O advogado Richard Parker perguntou para Jessica se o seu sogro já tinha elogiado sua aparência. Mas antes que ela pudesse responder essa pergunta, a promotoria pediu objeção. Depois a defesa perguntou para o Max se ele tinha uma boa relação com a Jessica. E o pai do Patrick, que já estava devastado por ter perdido o seu filho naquele crime cruel, deixou claro que o tipo de relação que a defesa queria alegar nunca tinha existido e que aquilo era um completo absurdo. O detetive Waver também subiu no banco das testemunhas e a defesa questionou sobre a falta de evidências forenses no caso. O Richard Parker perguntou se tinha algum fio de cabelo, fragmento de pele ou DNA que colocava o Gregory na cena do crime. E o detetive disse que não. Isso era bem ruim, porque poderia atrapalhar todo o caso da acusação. Porque sem provar que o Gregory tinha estado na cena do crime, seria muito difícil o júri aceitar uma condenação contra o Gregory. Os promotores, por outro lado, tinham uma estratégia traçada. Eles convocaram especialistas em registros e dados celulares, que conseguiram conectar o celular pessoal do Gregory a um celular descartável rastreado próximo ao local do crime. Isso acabava colocando o Gregory na cena do crime. Eles confirmaram também que esse era o mesmo celular que fez a ligação para o Max, para o pai do Patrick, na manhã do crime, fingindo ser o entregador. Era o Gregory o tempo todo. O Gregory não testemunhou durante o julgamento, mas ele assentia levemente com a cabeça quando seu advogado de defesa fazia os comentários e sacudia a cabeça quando o promotor falava. Em determinado momento, ele chegou a murmurar algo para si mesmo e, em seguida, ele olhou várias vezes na direção da família do Patrick e para Jessica. Nos argumentos finais, o promotor afirmou que o Gregory era a única pessoa com motivos para tirar a vida do Patrick e que o crime foi motivado pelos ciúmes que ele sentia por sua ex-namorada. Já a defesa, em sua argumentação final, insistiu que o planejamento do crime não era suficiente para culpar o Gregory pelo crime e que era necessário distinguir fantasia da realidade. Ele argumentou que as pessoas não deveriam ser julgadas por ter registrado pensamentos ruins. Então, basicamente, ele estava dizendo que seu cliente havia desenhado todo um plano para o crime perfeito como parte de suas fantasias e que não tinha cometido aquele crime. Ou que, pelo menos, a promotoria não tinha conseguido provar que o Gregory esteve na cena do crime. A promotoria rebateu, dizendo que o plano desenhado naquele papel não era uma mera fantasia, porque era extremamente detalhado e específico. Então, claramente, era o planejamento para o crime. Embora não tenha sido executado exatamente como as anotações indicavam, elas provavam sim que a intenção do Gregory era ir até a casa do Patrick e tirar a vida dele, como de fato tinha acontecido. Após 4 dias de testemunhos e alegações, o caso foi para o júri. A família do Patrick e os promotores estavam bastante inseguros com o veredito, mas eles tinham todas as provas a seu favor. Aquelas anotações encontradas no lixo, os testemunhos da Jessica e da Daimara, as provas dos dados telefônicos que colocavam o Gregory próximo ao local do crime e também a descoberta das munições. Então tudo indicava que os planos desenhados pelo Gregory eram muito mais do que uma mera fantasia. Antes da sentença, a Jessica se posicionou a cerca de 3 metros do Gregory e declarou que o Patrick era a pessoa mais amorosa que ela tinha conhecido em sua vida. Alguém que vivia cada dia intensamente e que ela tinha amado ele mais do que qualquer outra pessoa. Ela contou que eles planejavam construir uma vida juntos, ser felizes juntos, mas esse sonho foi destruído por aquele homem sentado no tribunal. Em 28 de maio de 2021, o juiz Dan News declarou que o Gregory era culpado de crime em primeiro grau e ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Gregory permaneceu impassível ao ouvir o veredito e nem mesmo as palavras da mulher que ele um dia jurou amar o abalaram minimamente. Ele era uma pessoa extremamente fria.
Os advogados do Gregory tentaram apelar a essa condenação, argumentando que a busca em sua casa foi ilegal e que não tinha provas o suficiente contra ele, mas o pedido foi negado. Apesar da justiça ter sido feita, as famílias da Jessica e do Patrick ainda não estavam satisfeitas. Eles acreditam que se a ordem de restrição imposta ao Gregory tivesse sido obedecida à risca, poderia ter poupado a vida do Patrick. O Gregory nunca entregou sua coleção de armas ao xerife do condado, como havia sido ordenado pela ordem de restrição, e aparentemente as autoridades não agiram com firmeza quanto a isso. Então eles deixaram o homem que estava fazendo ameaças e completamente descontrolado em posse de armas de fogo. O Gregory Bender não era apenas um homem movido por ciúmes e inveja. Ele também era calculista e cruel, com a mente completamente distorcida pelo desejo de vingança. Ele planejou meticulosamente o crime contra a vida do Patrick e colocou em ação. Ele não se importou com as consequências e também com o sofrimento que ele causaria, com as vidas que ele iria destruir com esse ato. Tudo o que importava para o Gregory era eliminar aquele que ele via como uma ameaça ao seu ego doentio. Cada detalhe, cada passo dado pelo Gregory foi uma demonstração da sua frieza. Ele agiu como um predador na floresta, calculando o momento certo para atacar. E ele não deixou qualquer espaço para que o Patrick tivesse qualquer chance de se defender. E tudo isso apenas por não suportar a ideia de ver outra pessoa feliz ao lado de alguém que ele julgava pertencer a ele. O crime do Gregory foi mais do que um ato de violência. Foi a expressão máxima de uma mente tomada pela inveja e pelo ciúme. Foi um ato covarde que tirou a vida de um jovem que tinha um futuro brilhante pela frente. Com isso, ele deixou um rastro de dor e destruição para toda a família do Patrick. E ao menos foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então a justiça ao menos foi feita. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.